Claro. Agradeço. Pronto. É só por uma questão aí de organização, eu vou pedir a partir de amanhã, então, que a minha câmera seja aberta 15 minutos antes, tá? Sem falta. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Em nome da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, da BSIC, eu saúdo a todos os presentes palestrantes e também ao nosso público, né? Aos nossos ouvintes. Ontem, nós tivemos aqui uma sessão. Esse evento ele está, na verdade, se configurando com uma característica muito interessante, porque é um evento absolutamente técnico. E ontem nós tivemos uma sequência de palestras que levaram exatamente nessa direção. Então, o Luiz Otávio, que é um dos autores do Manual da BSIC, engenheiro, né? E também diretor da BSIC, fez uma excelente apresentação mostrando o passo a passo das medidas práticas e das boas práticas que constam daquele valioso manual técnico. E, em seguida, nós tivemos também uma apresentação muito rica sobre o plano de rigging, que foi proferida pelo engenheiro Jacques, engenheiro civil, e ele é sócio representante da Sobratema, entidade que nos apoia aqui neste seminário. Hoje não vai ser diferente. Nós temos também uma sequência técnica bastante desafiadora, começando pelo tema da sustentabilidade em obras de construção e depois passando para 2 cases selecionados de boas práticas que vão ser apresentados pelo Marcelo Pulcinelli, da Matec, e pelo Marco Antônio, da CPI. Então, muita coisa boa aí pela frente, muita informação técnica de utilidade imediata, né? Que vocês podem levar para os seus projetos de gestão, que vocês podem levar para suas boas práticas em obras e para suas consultorias e palestras. Quero lembrar que todo o material que está sendo apresentado aqui vai ser disponibilizado também para acesso em PDF, para que vocês tenham autonomia depois na consulta e uso desse material nas suas ações técnicas. E nós vamos também disponibilizar, através da ABSIC, a gravação dessas palestras. Bom, nós temos feito diariamente um procedimento de sorteios de 2 exemplares do manual. E hoje nós vamos inovar um pouco, né? Pedindo, num primeiro momento, para aqueles que coincidirem, né? Que são aniversariantes do dia, que manifestem-se aqui no chat. Quem for aniversariante do dia de hoje já é ganhador de um exemplar do manual. Se não tiver nenhum aniversariante presente na sala hoje, nós vamos ampliar um pouquinho esse universo para os aniversariantes da semana. Então, por favor, pessoal, quem for aniversariante desta data, mande uma mensagenzinha aí pelo chat, dizendo como pode ser encontrado. Importante também que a gente tenha um contato, né? Tem aí um número de telefone ou um e-mail para poder depois providenciar. Ah lá, estamos chegando aqui, olha. O aniversário no dia 24 está muito distante, viu, Renilton? Muito distante, tá? Vamos ver aí o que acontece. Se não aparecer nenhum candidato, a gente negocia. Bom, feita essa introdução, a ideia é que a gente aproveite o máximo possível do conhecimento e da técnica, né, acumulada pelos nossos palestrantes. Então, eu convido o professor Celso Lucchesi, professor universitário, mentor e professor de economia circular, logística reversa, empreendedorismo sustentável, sustentabilidade e reciclagem
para a sua palestra, que tem esse tema, sustentabilidade em obras de construção. Professor, muito bem-vindo. Desejamos aí uma excelente palestra. Muito obrigado pelo convite, obrigado Juarez, obrigado Rafael, obrigado a Ilha também, que a Ilha ela é uma pessoa assim formidável. Sem dúvida. Conheço ela de uma longa data aí, enfim, é uma batalhadora e muita admiração por ela. Vamos lá, eu vou conversar com vocês a respeito de algumas dificuldades que eu vejo dentro da construção civil, que no dia a dia é enfrentado por grande parte dos engenheiros. Bom, meu nome é Celso Lucchesi, e na verdade, deixa eu só começar aqui, a gente mostrar e fazer uma contextualização, antes de me apresentar. Quando a gente fala de uma obra industrializada, a gente vê literalmente o que está ocorrendo nessa figura aqui, aonde a gente tem o quê? É uma obra da Leonardo, e é bem interessante porque essa obra, ela mostra um pouco do quê? De uma organização, um pouco não, muito da organização de uma obra industrializada. Não que uma obra que não seja industrializada não tenha, mas o volume de resíduo, ele é bem menor. Já numa outra obra, com outro tipo de modelo construtivo, a gente já vai ver um pouco mais de resíduo. Meu nome é Celso Lucchesi, como o Juarez comentou aí. Eu escrevi um livro, Logística Reversa na Construção Civil, Um Mundo de Oportunidades. Esse livro não está mais à venda. Ele se vendeu muito pouco porque o tema é bem complexo e bem difícil. Então, existe ainda aí uma certa dificuldade em a gente pensar em logística reversa. Uma série de paradigmas, ou seja, separar o resíduo, ele gera custo? Não gera. É esse o ponto. Tem uma série de paradigmas e esse é um dos paradigmas. Ah, mas isso vai me dar trabalho. Tudo bem, mas se você conseguir separar o resíduo, você vai pagar menos para a destinação. E aí depois eu escrevi o Boas Práticas Sustentáveis para a Construção Civil, que é literalmente uma reedição do Logística Reversa. E esse livro ele tanto pode ser encontrado fisicamente quanto em modelo digital, pela Amazon também. E recentemente, dentro desse semestre, eu escrevi um Lixo é uma Mina de Ouro. Esses livros, na verdade, eles falam muito a respeito do quê? Das possibilidades dos resíduos voltarem para dentro da cadeia. E toda a arrecadação desses livros, ele é destinado para uma instituição de caridade. Eu já trabalho, milito aí dentro da área de sustentabilidade há alguns bons anos, sou professor do Mackenzie especificamente, tive a oportunidade de trabalhar também com engenharia civil, onde foi um prazer ter feito uma disciplina bem interessante, que é a industrialização na construção civil. Bom, vamos lá para o tema de hoje. O que ocorre é o seguinte, quando a gente olha, na verdade, o crescimento populacional, a gente vê o quê? Desde 1950, depois da Segunda Grande Guerra, a gente começa a ver que existe um volume de pessoas crescendo e esse volume não para. 1950, 2,5 milhões de habitantes do mundo, 2002, 6,2 milhões, a 2011 a gente tem 7 bilhões. Bom, mas e o Brasil, na verdade? O Brasil estima-se que a gente vai chegar ao volume de pessoas de 210 milhões. Mas será que é isso mesmo? Bom, vamos dar uma olhada aqui. A ONU está prevendo o quê? Em 2050, 9,7 bilhões de pessoas. Bom, mas são pessoas, mas o que tem a ver com a sustentabilidade? Tudo. Tudo a ver, porque todos nós estamos gerando resíduo. Todos nós estamos gerando aquilo que a gente está chamando de lixo. Mas, na verdade, todo lixo que é gerado, ele não é lixo. E é um pouco do que eu vou falar com vocês hoje. O resíduo, na verdade, o lixo que está sendo gerado, ele tem muita riqueza dentro dele. Mas será que a gente vai chegar realmente nesse número de pessoas? Enfim, o que vai acontecer daqui para frente? Vamos dar uma olhada nesta informação aqui. Nesse exato momento,
está nascendo uma pessoa. E se a gente olhar para esse número aqui, ele cresce a cada segundo. Isso aqui é um dado de crescimento populacional no mundo. Nascimentos nesse ano, nascimentos hoje. A população cresce muito mais do que se morre. Ok? Não estou defendendo uma coisa acusando outra, não é nada disso, mas simplesmente num contexto para a gente começar a pensar. Se a gente fala de construção civil, a gente gera resíduo. A pergunta, ela vai vir daqui para frente, como é que eu vou fazer o que eu vou fazer com esse resíduo? Eu estou gerando resíduo hoje dentro da minha casa. Todos nós estamos gerando resíduo dentro das nossas casas. A ideia é mudar o mindset, ou seja, não falar mais lixo, mas, enfim, olhar como grandes oportunidades de negócio. É essa a ideia. Ou seja, quando a gente pensa no Conama 1, o que aconteceu foi o quê? 1986. O Brasil já começou a falar num sistema, ou seja, nasce o Conama 1, 1986. Então, a gente já começou a pensar em fazer alguma coisa lá atrás. Depois vem o Conama 237, 1997. Aí depois vem o 275, 2001. E aí, na minha opinião, o grande marco que vem para a construção civil é o Conama 307. Quando? Em 2002. Ok? O Conama 2002, ele fala o quê? Estabelece as diretrizes e os critérios para geração de resíduo. Bom, mas aí a gente vai falar, mas essa lei não pega, ela vai pegar. É este o ponto. É isso que a gente precisa ficar atento. É isso que a gente precisa começar a olhar cada vez mais, que o lixo não é lixo. O lixo tem uma riqueza profunda e a gente tem que começar a olhar para isso. E ele responsabiliza, vamos lá, ele responsabiliza os geradores oriundos de construção, reformas, reparos, demolições, assim como a remoção de vegetação e escavação de solos. Vamos pensar só vou pensar eu como uma pessoa física, vou reformar minha casa. Eu sou responsável pela destinação do meu resíduo. Se eu sou responsável, todas as empresas, todas as construtoras também são responsáveis pela destinação dos seus resíduos. O que a gente tem que ver é que os resíduos não podem ser mais jogados em aterro. Mas isso eu que estou falando? Não, existe uma lei que fala sobre isso, ok? Esses resíduos, como a gente sabe, numa questão ambiental, etc. e tal, ele vai danificar o meio ambiente de uma forma crucial. E vai ser grotesco o que o resíduo vai fazer. Por quê? A Lei 12.305, instituída em 2010, nós estamos em 2020, nós temos 10 anos da Lei 12.305. Ela diz o quê? Ela trata da política dos resíduos sólidos da construção civil por ser geradora de lixo. Então, eu trouxe uma parte do que fala a lei, que é o que nos cabe aqui nesse exato momento. Falar sobre a construção civil. Onde a construção civil está inserida? Ela está inserida dentro do contexto da Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas só a construção civil? Não. Todas as empresas que são geradoras de resíduo. Desde uma empresa, desde um comércio. Um comércio é uma empresa e ele tem que fazer a destinação. Mas isso não está pegando. Aí é outra história. A gente não vai entrar nesse contexto político da coisa, mas o mais importante é avisar vocês que isso existe sim. Então, o que ocorre? A gente já começa a ver lá atrás que já era identificado isso daqui, ó, requer preparação dos profissionais, sendo que não estão preparados para e não apresentam formação complementar. Desconhece a utilização da logística e, via de regra, não tem conhecimento sobre metodologia de processos de fabricação nas obras, bem como vantagens que a gestão logística traz. Quando a gente fala de uma obra industrializada, é muito legal falar, porque a industrialização ela tem um método, ela tem um processo, e vem de lá da fábrica para dentro da obra. Então, esses processos, eles são interessantes a gente pensar dentro da construção civil. Mas só numa obra industrializada? Não, em qualquer tipo de obra. O que a gente não pode ver mais é o lixão a céu aberto. Então, de acordo com a lei, ela requer o quê? Ela deu tempo
para os municípios se prepararem para não terem mais o lixão a céu aberto. Mas ainda tem uma série de municípios que ainda têm os seus lixões a céu aberto. O que ocorre é o seguinte, a gente gera por dia aproximadamente 1 quilo de lixo, ok? Por semana são 7, por mês são 31 e por ano são 372 quilos, ok? É isso que a gente gera aqui no Brasil por ano. Perdão, por ano. Cada um de nós geramos mais de 365 quilos de resíduo por ano dentro do Brasil. E aí, o que ocorre? Se a gente fala de resíduo sólido urbano, a gente começa a ver o quê? Um volume crescente, porque começa a melhorar o número, que na verdade ele tem o quê? Ele tem uma apuração, uma contabilização melhor. Então, nós estamos falando de aproximadamente mais de 67 milhões de toneladas de resíduo, ok? Por ano. Isso, de 2013 a 2016, a gente pula para quase 80 milhões de toneladas. E aí o que acontece são esses os números, eles estão aproximados, ok? É isso que a gente precisa começar a enxergar cada vez mais. Cada um de nós, no contexto de hoje, gera mais de 365 quilos de lixo por ano, tá certo? E esse número vai crescer, porque os dados eles começam a ficar melhor apurados e, ao mesmo tempo, os municípios estão começando a se preparar cada vez mais. Se resíduo sólido urbano a gente já está fazendo isso, a gente vai chegar no momento da construção civil. Ou seja, quando a gente compra um tijolo, de 10, 1 vai ser destinado para o lixo. Então, se o tijolo eu pago R$1, então eu estou jogando fora. Perdão, se o tijolo eu pago R$1 por tijolo, 10 tijolos eu jogo um fora, ou seja, eu estou pagando R$1 e mais alguns centavos. Esses centavos é o preço da sua caçamba, ok? Então, se faz necessário a gente pensar no quê? Em toda a movimentação logística dentro da obra. Aonde vai chegar, aonde o material vai ser usado mais para frente. É isso que a gente pode, deve e tem que começar cada vez mais. É possível reciclar dentro do canteiro de obras? Ele vai melhorar a segurança e vai reduzir uma série de desperdícios. Porém, a gente vê o quê? Que o resíduo, ele pode, ao ser reutilizado, você tem menos custo. Por quê? Porque você não vai precisar destinar. O que você vai precisar fazer é o quê? Separar esses resíduos dentro da obra. É esse o trâmite, é esse o mindset que a gente tem que mudar. Aí a gente pode mudar isso, ok? E aqui o que eu trago o quê? A destinação de resíduo sólido urbano, ela começa a melhorar. E a gente tem que começar a trabalhar também dentro da construção civil. É uma série de oportunidades. A gente não pode mais ver esse tipo de situação, ou seja, materiais misturados dentro de uma destinação. Não só misturados, esses materiais eles estão perto do leito de um rio. E, na verdade, o que a gente observa é o quê? É esse tipo de situação. É óbvio que não dá para falar que todo mundo faz isso, seria insano, seria injusto falar que todo mundo faz isso, mas esse tipo de situação ainda a gente vê. Aí tem sempre aquelas questões do que, mas o sistema, o governo, o Estado. Aqui não é o governo, não é o Estado. Alguém levou o material para esse local. É esse o ponto que a gente tem que começar a refletir. E também não estou entrando no lado sensacionalista de falar que a sustentabilidade vai resolver o problema do mundo, etc. e tal. Ela vai contribuir, sim, mas cabe a nós também fazermos a nossa parte. Simplesmente dentro das nossas casas, separando o material orgânico daquilo que pode ser reciclado. Ou seja, a gente literalmente está esmagando o meio ambiente, ok? E aí o que a gente tem que olhar é o quê? Bom, mas a construção civil tem uma série de dificuldades. Tem sim. Porque se a gente olha os municípios, eles vieram crescendo, eles vieram se preparando com o passar do tempo, os seus planos de gerenciamento dos resíduos sólidos, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente observa o quê?
essas questões, elas estão destinadas, elas estão sendo observadas para quem? Em alguns pontos de coleta voluntária. Em alguns locais, você não tem pontos de coleta voluntária, entrega voluntária, os famosos PEVs, mas tem uma série de locais que você tem pontos de entrega voluntária e a gente viu o que viu aí nessas imagens que eu mostrei para vocês. Aqui, quando a gente olha, a gente vê o quê? O Brasil tem 5.570 municípios, tá ok? Se estiver errado, enfim, a questão não é essa, o número exato, mas se a gente olhar 5.500 municípios, vamos falar de número aproximado, a gente vai ver também um número de municípios que não apresentaram seus planos de resíduos. Então, essa é uma das dificuldades que o engenheiro civil tem. Aonde eu vou destinar? O sistema, na verdade, ele precisa se preparar. Mas, de uma certa forma, o sistema está preparando. E o que a gente vai ver daqui para frente é o quê? Alguns municípios não receberão algumas verbas da União se eles não tiverem seus planos de gerenciamento de resíduos. Isso está chegando cada vez mais próximo da construção civil. A gente passou 4 anos, pouca coisa foi feita, uma série de municípios não se prepararam e o sistema deu o quê? Mais 4 anos. Agora vai ser começado a cobrar. Essa é a questão, não dá mais para ter lixão. Temos que ter aterro sanitário. E, ao mesmo tempo, aterro sanitário, a gente tem que começar a pensar dentro da construção civil. O que eu digo não é um cenário ruim, é o contrário. É um cenário excelente para a gente começar a pensar nessa questão. Mas, quando a gente fala de construção civil, eu trouxe só os resíduos sólidos urbanos, mas quando a gente fala de construção civil, qual é a média, né, que a gente tem? A gente gerou, até 2016, 276 milhões de toneladas de resíduo. Em 2017, até 2017, nós geramos 321 milhões de toneladas de resíduo. Isso equivale a aproximadamente 45 milhões de toneladas de resíduo por ano. Quando a gente observa aqui, na verdade, um pulo de 2010 para 2016, tem uma série de iniciativas aí, ok? A gente olhar historicamente, a Lei 2.305, ela nasceu. Então, uma série de iniciativas foram feitas. Acabei de participar de uma palestra agora, onde estava intermediando junto com um palestrante, e ele comentou um determinado ponto, no Japão, por exemplo, que está sendo feito um trabalho para reciclagem, enfim, reaproveitamento das fraldas. Então, uma série de iniciativas estão sendo feitas no mundo. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem, em alguns fóruns que eu tenho participado, uma certa exigência. Calma, o mundo também tem muita coisa a aprender, o mundo também tem muita coisa para fazer e o mundo está fazendo. Isso é que é legal falar nesse fórum. Ou seja, de 2010 a 2017, a gente zera aproximadamente 600 gramas de resíduo da construção civil. O que significa dizer que, por exemplo, esses 3 lugares, a gente está falando aqui em São Paulo, ok? Esse lugar, especificamente, é uma rua que fica perpendicular à rodovia Anchieta. E esta rua aqui é uma rua paralela à rodovia Anchieta. Nós estamos falando de um dos maiores polos, enfim, nós estamos falando de São Paulo. E o que ocorre é o seguinte, esse local ele está próximo da comunidade do Heliópolis. Aqui também, está muito próximo. Se cair uma chuva, como está caindo exatamente nesse momento aqui, a chuva for pesada, todo esse resíduo, a gente já sabe para onde vai. Vai tampar um monte de local, enfim, bueiro, etc. e tal. E aí o que ocorre? A gente vai ver todo o problema acontecendo e nós temos que pagar para solucionar isso. E aqui é material jogado, enfim, essas fotos são minhas, na Avenida dos Estados e próximo ao leito de um rio. Então, o que ocorre cresce a cada ano esse tipo de volume, o resíduo ele não está sendo de uma forma
legal destinado. Por dia, 600 gramas, por semana, 4 quilos, por mês nós geramos 18 quilos, cada um de nós. Por ano nós vamos gerar 220 quilos, ok? Então aí a gente multiplica pelo volume de pessoas dentro do país, etc e tal, a gente vai chegar naqueles números que eu mostrei para vocês aproximadamente ali. A pergunta é o seguinte, são 321 milhões de toneladas de resíduos. Isso é um lixo ou uma oportunidade? O que vocês acham? Isso aí é o quê? A gente tem oportunidade para fazer alguma coisa com isso ou não? O que vocês acham? Eu penso de uma maneira bem prática. O lixo, o entulho, não é lixo. O que a gente precisa fazer é o quê? Mudar o mindset. A gente precisa ressignificar. Na verdade, todo esse resíduo que está sendo jogado, ele pode ser o quê? Transformado, ressignificado. É esta a ideia. Ou seja, alguns exemplos, tá? Areia reciclada, que pode ser feito. Pedrisco. Que mais? Brita. Bica corrida. Que mais? Rachão. Todos esses materiais, eles podem voltar para a cadeia produtiva. E a gente pode retroalimentar uma indústria dentro da construção civil. Essa é uma oportunidade. Ou seja, já existem estudos em que você consegue trabalhar, fazer bloco de concreto com garrafa PET, ok? Todo o material reciclado, vocês sabem que ele não pode ser usado em estrutura, em alvenaria estrutural, enfim. Você não pode usar isso, não existe lei, não existe norma para isso. Mas aonde é possível? Aonde eu não vou usar a estrutura, eu poderia usar. É esse o ponto. E, na verdade, quando a gente olha para isso, tem também o quê? Em alguns fóruns, como eu já falei e repito, que eu tenho participado, uma determinada dúvida do engenheiro civil. Eu vejo de uma maneira completamente oposta em usar o material reciclado. Porque você está mostrando que você, dentro da sua obra, você está preocupado com o meio ambiente. E as pessoas, normalmente, elas pagam mais caro para ter um produto sustentável. A gente pode usar esses materiais para fazer pavers intertravados. Percebem? Ou seja, não tem estrutura nenhuma. É mais uma oportunidade. Tijolo ecológico, enfim, eu não estou inventando a roda. Eu estou querendo motivar vocês para a gente começar a olhar, abrir a nossa visão para essas oportunidades. Quando a gente vê uma obra industrializada, aqui são duas figuras que estão nos anuários não, perdão, nas revistas da ABSIC, que eu fiz questão de tirar e mostrar aqui para vocês, que o volume de resíduo ele é muito menor. A industrialização ela é muito legal. A gente sabe que nem todas as obras vai ser possível serem industrializadas, mas tem partes que são possíveis a gente pensar em industrializar. E por que não? Ok? Então, aqui a gente também vê o quê? Outras aplicações, que é simplesmente duas jovens, elas fizeram um trabalho onde elas reaproveitaram o quê? O plástico para fazer asfalto. Magnífico isso. Está aí o link, depois vocês assistam, enfim, é muito interessante esse tipo de trabalho. E aonde a gente, dentro do setor, está inserido? Está inserido nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem que ver aonde a gente vai se encaixar. Trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura. Percebem? Outra questão, outro local que a gente vai falar, cidades sustentáveis. Então, são algumas possibilidades que a gente pode trabalhar em encontro, no sentido de ter consonância e congruência dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, vejam,
Qual é a visão para 2021? Clássico, fazer mais com menos, ecoeficiência, reduzir desperdício dentro da cadeia. Ou seja, não só dentro da cadeia, mas dentro da própria obra que a gente estiver atuando. Reduzir o uso de recurso. Aonde nós temos recursos escassos? Hoje a gente no Brasil, graças, a gente tem o quê? A gente tem muito recurso. Mas e se daqui a algum tempo a gente não tiver recurso? É isso que a gente precisa começar a enxergar. Não preciso esperar chegar o momento de situação difícil para poder pensar. A gente já pode começar a pensar desde já. Incentivar cada vez mais a Lei 12.305. Às vezes as pessoas me perguntam, será que a lei vai entrar? Eu não digo que será, eu digo que a lei já entrou. Ela está em vigor. Por quê? Se a gente for analisar friamente o Brasil, a gente tem uma série de dificuldades financeiras. Então, uma das possibilidades é o quê? De você cobrar quem não está fazendo. Então, tem uma série de... Poderia trazer aqui uma infinidade de reportagens que estão aí mostrando que as empresas que foram autuadas, destinando os seus resíduos incorretamente, construção civil ou não, foram multadas. E as multas, elas são muito altas. É isso que a gente tem que se prevenir para evitar esse tipo de problema. Aumentar e incentivar cada vez mais a logística reversa e incentivar, na minha humilde opinião, a industrialização dentro da construção civil. O caminho ele é longo. Por onde começa? Novas oportunidades de reduzir custo. Novas oportunidades de você gerar emprego. Porque quando a gente fala em um novo conceito, a gente está falando em quê? Em desenvolver uma nova indústria. Um grande volume do material ele é reciclado lá na base, ou seja, areia, bica, enfim. Mas não é só isso. A gente pode fazer banco de praça, a gente pode fazer guia, a gente pode fazer uma pancada de coisas que é possível, sim, reutilizar. E é possível a gente começar a pensar em outro tipo de indústria. Redução do consumo de materiais, redução do consumo, vou chamar de material virgem. Eu posso usar o material reciclado aonde é possível. Possibilidade, em alguns casos, de reusar na própria obra. Reduzir a agressão ao meio ambiente, porque eu estou usando na mesma obra, uma obra mais limpa. E a gente não consegue mensurar os ganhos que a gente vai ter, que é o quê? Simplesmente motivando todas as pessoas que atuam dentro das obras. É isso que eu tenho que conversar com vocês. Quem quiser me adicionar nas redes sociais, eu estou em todas as redes sociais, é só me procurar. LinkedIn, YouTube, o Instagram, Facebook, enfim, está aí meu telefone, estou à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo, vai ser muito legal poder conversar com vocês, poder trocar com vocês. Juarez, é isso que eu posso contribuir com vocês aqui, e literalmente foi um prazer poder ter trabalhado com vocês aqui. Professor, o prazer foi nosso. Eu pediria, né, que você nos desse uma preferência aí nas suas agendas de 2021, porque esse assunto é de uma importância tal que eu gostaria de, em cada evento do Instituto Trabalho e Vida e dos nossos parceiros, poder convidá-lo para repetir essa palestra, agregando novas informações, né, e atualizando a sequência aí dos dados que foram apresentados hoje. Palestra muito rica. Se tivéssemos 2 Celso Luquez em Brasília, eu acho que nós estaríamos numa condição muito mais favorável do que nós nos encontramos atualmente, né? Mas, enfim, essa é uma outra questão. Nós temos aqui 2 comentários, uma pergunta e 2 comentários que eu vou, então, passar. A pergunta uma é da Angélica, né? Na prática, como a fiscalização de uma obra pode se assegurar os resíduos tem uma destinação adequada pela construtora contratada? É o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês, que para entrar nesse assunto. O engenheiro civil, na verdade, ele tem uma dificuldade de enxergar a logística. Esse é um ponto. Não é uma crítica, mas é uma dificuldade.
Então, quando a gente fala em gestão de material, a gente tem que pensar no material vindo de lá. De quem? Do nosso fornecedor. Então, a gente precisa começar a mudar também o quê? Como eu trago o cimento, como é que eu armazeno o cimento para você fazer a destinação. O engenheiro civil precisa estar treinado para enxergar a logística nesse aspecto. Ao mesmo tempo, o que ocorre é, o engenheiro civil ele tem que ter na cabeça dele o seguinte, que ele tem que destinar o material de uma maneira correta. Dificuldade a gente teve lá na indústria, eu venho da indústria, não sou engenheiro civil, mas a minha parte de contribuição com vocês é trazer a logística para a gente discutir juntos. Só que quando você vai para a obra, você começa a ver essas dificuldades. Aonde eu vou destinar? Eu fiz a minha dissertação e tudo lindo e maravilhoso. Agora, falar que o engenheiro civil não faz, etc. e tal, é muito fácil, mas quando você vai aplicar, é aí que mora a dificuldade. Ou seja, respondendo o que a moça está perguntando, eu fiz uma validação do que eu escrevi na minha dissertação, tendo que aplicar. Eu estou falando aqui de Santo André. Então, a gente tem aqui em Santo André uma usina. E não é em Santo André, é em São Bernardo. E essa usina, para você chegar com material dentro dela, é um trânsito bem interessante. E eles não recebem material misturado. E não estou criticando a usina, é o negócio dela. Ela está certa. É a forma como ela trabalha. Só trabalha com material separado. Tudo bem. Então, a obra aqui tem que fazer o quê? Tem que fazer a separação. Então, o mindset que a gente tem que mudar é o quê? Que fazer a separação, ao invés de você... Vou falar um número aqui, mas o que cada participante tem que enxergar é que esse número que eu estou falando, ele tem que levar para o valor do local que ele está. Ou seja, se a gente está falando aqui em São Paulo, aproximadamente a caçamba deve estar em torno de uns R$300. Só que quando você destina, você paga menos, quando o material ele é separado. Percebe? Então, se você tem lá um número bem simples, destinar 10 caçambas, você vai pagar R$3.000. Agora, por que você não separa o material aqui na obra e, ao invés de pagar 300, você paga 240? Ah, mas vai dar trabalho. Então, o que eu faço? Eu misturo. Então, aí vai do quê? Não adianta criticar o sistema não tem o que fazer. Somos nós que temos que fazer a nossa parte. Aí se aprofunda mais ainda, vai para o operário, ele tem prazer em fazer isso. Mas só que o trabalho ele é constante, não é de uma hora para outra. Respondendo o que ela está falando, eu vou fazer uma metáfora aqui. A criança, quando vai fazer xixi, quando você tem o teu bebê, enfim, você chega para ela e fala, eu lembro do Franco e da Maria Laura, que são os meus filhos, quando você tiver vontade de fazer xixi, avisa o papai, avisa a mamãe. Ah, escapou. Pô, aí você tem que ficar bravo. Você fica bravo, você fica chateado, você fala, putz, não tem roupa. O paralelo é o mesmo. O cara no dia a dia, na obra, ele vai colocar o material misturado. O que a gente tem que fazer? Ensinar. Então, para você fazer a destinação correta, você tem que fazer a parte aqui atrás, que é ensinar. Mas o engenheiro civil ele tem dificuldade de enxergar o 5S. É fácil falar, mas quando você vai aplicar, é difícil fazer. E aonde eu tenho que aprender o 5S? Na minha vida. Eu sou a mesma pessoa aqui com vocês e fora. Eu não mudo. Eu mudo a camisa, né? A camisa vai sujar, eu vou, enfim, estragar, etc e tal, eu mudo. Mas a minha essência, ela é a mesma. O que a gente tem que fazer é mudar o mindset. E tem que literalmente fazer o quê? Treinar. Treinar, 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 treinar e treinar. É esse o ponto. Eu não sei se eu respondi de acordo com o que a pessoa perguntou, mas é dessa forma que eu vejo. Também não tenho 100% da razão. Também não estou 100% correto no que eu estou falando. Estou aprendendo muito. E uma das coisas que eu aprendi é não criticar. Porque é fácil falar, o engenheiro civil não faz, mas a hora que você vai colocar a mão na massa, literalmente, aonde você destina o resíduo, as pessoas falam, não tem como destinar, professor. E aí, o que eu faço? Não faz. É esse o ponto. Não consegue fazer. Então, a gente precisa literalmente se unir. E não estou aqui defendendo uma causa ou coisa do gênero. Estou falando que é real.
É olhar para essas questões e fazer. A indústria ela tem uma facilidade, porque o resíduo fica lá na indústria que produz a viga, o concreto, a laje, etc. e tal. Então, eles pegam aquilo e, na verdade, eles fazem a destinação. Agora, na construção civil vai ter perdão, nas obras vai ter uma mistura. Madeira, prego, enfim, uma série de coisas. Não, sem dúvida, sem dúvida. Passa por aí, eu acho que também passa pelo comentário da Andrea, né? A Andrea coloca aqui uma questão que é, na proximidade da casa que ela reside, é um bairro que tem poucas residências, a prefeitura limpa o entulho, aí passa 2 dias, tem lá, né, uma tantada de entulho de novo, e o processo não se fecha, porque as pessoas ainda falta esse compromisso. Se ela pode não pagar, por que ela vai pagar, né? Se ela pode destinar para um lugar aí que ninguém vai ficar sabendo qual foi o destino, por que gastar dinheiro com isso, né? Então tem muito esse compromisso tem que ser de todos, e aí realmente, como você disse no início da sua fala, não dá para ficar culpando, apontando o dedo para a administração pública, né? Porque ela não vai dar conta realmente Não, não de vai. milhões. Aqui na minha rua, para vocês terem uma ideia, e isso tem um lado positivo, né? Mas também tem as suas consequências aí, se a destinação do entulho for essa que a Andrea aponta. Eu tenho no meu quarteirão aqui atualmente uma média de 20 caçambas por dia. É um absurdo, o que significa que a construção, no sentido de pequenas reformas, de novos empreendimentos, ela está se recuperando, né, de uma forma importante, necessária. Agora eu fico pensando para onde vão essas caçambas todas que saem daqui diariamente. Eu espero que não estejam indo lá para a região da Andréia, para a rua da Andréia, porque a situação vai ficar insuportável. Mas a ideia é essa mesmo, né? Todos têm que ter essa consciência, e aí passa pela gestão da obra, aí passa também por aquela coisa assim, não, eu paguei, e aí eu não estou muito interessado em saber qual foi a destinação, né? Nós temos, fazendo um paralelo rápido aqui com a questão de alojamento, teve um momento, no Brasil onde as empresas construtoras começaram a contratar trabalhadores e, para não ter que fazer alojamento em obra, então elas simplesmente não se preocupavam com essa questão, né? E diziam, olha, a terceirizada tem que trazer o trabalhador até aqui a obra. E eu não tenho nada a ver com a forma como esse trabalhador está alojado na periferia. E a inspeção do trabalho começou a constatar situações gravíssimas, né, de favelamento de trabalhadores, de aliciamento de trabalhadores, de condições assim precaríssimas de saúde, de segurança, de higiene no alojamento nessas periferias dos trabalhadores, e começou então a autuar as empresas contratantes daquela mão de obra, né? E aí as empresas foram obrigadas a se preocupar com a cadeia. Ou faziam alojamento na obra, garantindo condições mínimas de segurança e saúde, higiene, tá? Ou se responsabilizavam, né, por esses trabalhadores nos locais onde eles fossem alojados, com condições também mínimas de segurança e higiene. Então, é nesse aspecto que a destinação do resíduo tem que ser tratado, né? Bom, olha, óbvio, né? Então, eu paguei baratinho e alguém levou para algum lugar lá próximo da casa da Andréia. E eu não tenho nada com isso. Não, tem sim, né? Então, essa questão tem que voltar para aquele que produziu o resíduo, né, na forma de penalização. Acho que por Então, aí a gente consegue consertar um pouquinho o processo, né, e fazer com que o ciclo todo de produção se responsabilize
e assuma, inclusive, essas oportunidades que o Celso coloca em relação à reciclagem de parte do material e a apresentação, né, de material reciclado com um valor agregado. Exato. É muito interessante. Você mostrou aí um sistema de tijolos reciclados. Tenho certeza que um arquiteto se interessaria muito em levar para a obra dele aquele tijolo que passou por um processo de reciclagem, né, para fazer uma intervenção, um acabamento de obra, para fazer algum elemento a mais, né, justificando, inclusive, esse compromisso ecológico que nós temos que ter com o planeta. Tem uma Bom, série de coisas, estou falando Juarez. demais, Celso. Não, tem uma série de coisas. A sua fala é muito legal. Por quê? Porque a gente tem que pegar alguns pontos. Por exemplo, a obra, o que a gente vê é o seguinte: as pessoas querem comprar produtos. Eu chamo de um apartamento um produto. Eu venho da indústria química, venho da indústria automobilística, então, carinhosamente, eu chamo um apartamento, uma casa, enfim, de um produto, um galpão de um produto construído, um produto industrializado. E quando a gente olha a possibilidade de você levar essa questão sustentável, é bem interessante, porque o que as pessoas mais querem ver é isso. Ou seja, eu estou pouco me preocupando se a parede da minha casa, por exemplo, eu não estou preocupado se o tijolo ele é virgem ou não. Na verdade, se você me vender a casa e mostrar que ela está cumprindo todas as exigências, etc. e tal, e marketing vier martelar, trabalhar e falar, cara, essa obra ela é sustentável. A gente tem que sair da visão do seguinte: não é só a luminosidade. Com todo respeito aos que os arquitetos fazem, é uma criatividade fora do comum. Eu não tenho essa criatividade e admiro muito a criatividade dos arquitetos. Admiro mesmo, aplaudo em pé o que eles fazem. Às vezes você olha e fala, cara, é uma coisa da China, literalmente, coisas assim fantásticas, que tem criatividade, mas não é